guys, vamos partir então para a aula do E. O E, ele pode produzir 9 sons diferentes, tá? Então, sendo que esses sons, um deles somente é curto, vão ser 3 longos e 5 ditongos. Só que os ditongos, ele envolve combinações, tá? Do E com outras vogais, e daí dependendo da combinação que ele faz, dependendo da regrinha da palavra, ele vai produzir um som diferente. Então vamos lá, straight into it, vamos já começar pelo som curto do E. Então esse som curto, que vai ser um só, vai ser esse som aqui, que é um som de E, ok? Então ele é um som de E mesmo, um E com acento. Então vamos lá. Went, 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 send, send, better, better. Repara que esse aqui é o E, certo? E esse aqui, better, better. O que ele é? O schwa. Muito bem para você que falou o schwa, ok? Better ou better, better, better. Check. Check, let, friend. Então aqui, ó, quando a gente acha um I e um E, friend, ele fica friend, friend. Também EI, leisure, leisure. E e A, ready, ready. Dead, dead, ok? Mesma regrinha do E e o A. E esta aqui, there, there, ok? Então esse som, ele é bem fácil, simples, comum e não tem nenhum segredo. Então vamos lá de novo repassando. Went, send, better ou better, check, let, friend, leisure, ready, dead, there ou there. Então vamos agora passar para os sons longos. Então os longos são 3, ok? Vamos ver quais que são eles. O primeiro deles é esse som de I, I. Lembra que o som longo é essa vogal tipo dupla, ok? Tipo uma double vogal. Então, esse daqui é o som de I, I, I. Então, need, need, need. Então, não é só um I só que você falaria. Então, não é need, é need, need. Sweet, 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 sweet. Então, uma regra aqui é o double E, ok? Então, um E duplo. Você fica com esse som de I. Outra regra é um E com I. Então, ceiling. Só que não é exclusiva, tá bom? Então, esse E com I pode ser, na verdade, pode produzir alguns sons, mas um dos sons que ele pode produzir, não tem muita regra fixa, é esse I. Então, ceiling, 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 ceiling. Seas, 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 seas. Outra regra, E com A. Team, team, team. Please, 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 please. Ou please, ok? Então, need, sweet, ceiling, seas, team, please. Beleza? Vamos pro próximo. O próximo é esse som de Esse som ele vai aparecer algumas vezes daqui pra frente. Então, o que ele é? Ele é um som de um A com tio, mas um A com tio mais fechado. Vamos pôr aqui tipo um duplo tio nesse A. Então ele é um você faz até um biquinho para falar ele. Então, heard, heard,
heard, heard, heard, heard. Lembra que ele é duplo porque ele é longo. Então é esse duplo A contínuo. Heard, heard. Nerd, nerd, nerd. Ou nerd, nerd, heard, nerd. Então aqui a regrinha é E com R, ok? E com R, E com R. Nerd, heard. Earth, earth, earth. E com A. Earth. Ou us, us. Heard, mesmo som. Heard, ou heard, heard. Early, early, ou early, early, early. Okidoki. Então, heard, nerd, earth, heard, early, early. Não esqueça de fazer esse duplo A contínuo. Então vamos lá pro último. Esse aqui a gente viu lá na aula do A, que é esse som de A, como em dark, remember? Dark, dark. Heart, heart. Esse E com A. O R incluso, tá bom? Nesse E com A com R. E-A-R. Heart, aqui também. E-A-R, E-A-R. Heart, heart. Ou heart, heart. Percebe que esse som ele é mais aberto do que esse? Então aqui, heart, heart. E aqui, heard, 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 heart, heard, heart. Okidoki? Então vamos para os últimos sons, que são os ditongos. Os ditongos serão 5, ok? Então, 5 sons ditongos. Vamos lá, começar pelo primeiro. Esse som aqui é aquele som de que a gente viu na aula do A. Lembra com che, que? É o mesmo som que vai aparecer também somente no britânico. Por quê? Porque no britânico esse R, ele não é um ele é meio que mudo, né? Ele é um Então, ué, bé, sué. Então esse e um schwazinho, assim, um meio schwa aqui. Então, tá vendo que são 2 sons diferentes, então ele é um ditongo, porque inclui aí duas vogais. Então, longo, eles são duas vogais da mesma. Então, é i. Esse aqui é, ok? Então, ué, sué, bé, sué. Ué, bé, sué. E-A-R é a regrinha. Okidoki. Próximo. Aqui, maior parte no britânico. Por quê? No americano, a gente acabou de ver no som longo, que no americano, esse som aqui, ele ficaria somente esse com os 2 pontinhos, que é esse I, de need, sweet. Também seria dear, dear. Então, como que se escreveria aqui no americano? Aquele izinho com 2 pontinhos e um R. Dear, dear, dear. Mas em britânico, esse R não existe. Então, o que acontece? Esse I vira um I com schwa. Então, fica dia, 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 dia. Beleza? Dia, bia, fia, nia. Então, regra que é W-E-R, W-E-R, E-A-R, E-A-R, ok? E-E-R, E-E-R, E-A-R, E-A-R. Já o theater, ele vai ficar com esse som de ia, tanto no americano quanto no britânico. Por quê? Porque aqui, esse A, ele na verdade, ele tá fazendo o papel de sílaba fraca. Então ele naturalmente vai ser reduzido ao schwa. E esse I vai ficar com um som de I comprido. Então, theater, theater. Okidoki? Próximo. A. Aqui algumas regrinhas. Então, sempre que você encontrar E-I-G-H. E-I-G-H.
como em ate, ate. E esse A não tem muito segredo, também ele é um E com I, beleza? Então ele é um E com I, A. Ate, wait, wait. Outra regrinha, E-I-G-N, E-I-G-N. Rain, rain, rain. E daí aqui, essas três palavras, elas são as únicas, até onde eu pesquisei e sei, se você encontrar alguma outra palavra que esse EA forma o som de E, de EI, você me fala, ok? Mas essas três palavras são as únicas onde esse EA fica com som de EI. Então em great, break e steak. Okidoki? Great, break, steak. Próximo de tongo, you. Aqui as únicas palavras vão ser beauty, que é esse E-A-U. Beauty e beautiful também, tá? Ok? Que é a mesma raiz da palavra. Então, beauty ou beautiful. Beaut, alright? Beautiful, beauty. Último, essa daqui, ela é bem interessante. Eu vou dar uma curiosidade extra sobre essas duas palavras. Esse aqui, em tese, é o som de I. Então, ficaria neither e either, que é esse E com I. Neither, either. Porém, na Inglaterra, existe uma rixa, como se fosse bolacha biscoito aqui no Brasil. Na Inglaterra, as pessoas brigam entre qual que é o correto, neither ou neither, either ou either. Então, algumas pessoas falam neither, outras falam neither. Neither com aquele I comprido, do som longo, beleza? Então, neither, neither. Ou algumas pessoas falam either, outras falam either. E tem essa rixa entre as duas. Porém, muita gente, eu incluindo, fala um pouco, inclui os dois sons na língua. Então, eu e muita gente, né, usa neither e neither. Usa either e either, dependendo da situação. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui com sorvete. Então, se você quer falar nem o João nem a Maria gostam de sorvete, você falaria neither John nor Mary like ice cream. Neither John nor Mary like ice cream. Só que se alguém chegar pra você e falar you know what? I don't like ice cream. Eu não gosto de sorvete. E daí você diria, se você quer falar eu também não, você diria me neither. Então, eu usaria neither John nor Mary e também usaria me neither. Então, os dois podem encaixar na sua frase. Você pode, então, escolher qual que você quer falar. Neither ou neither, either ou either, tanto faz. Porém, quando você vai falar me neither, eu nunca ouvi alguém falando me neither. Talvez tenha pessoas no norte da Escócia que falem me neither, mas eu nunca ouvi. Então, o safe, para você ficar seguro, usa sempre me neither. Se não, qualquer coisa tá bom, tá? Tanto faz, neither, neither, either, either. Beleza? Gente, vamos lá então para nossa lista de palavras, para nossa practice list. O que eu quero que você faça agora é o mesmo exercício da aula passada. Então, pausa esse vídeo e daí encaixa os respectivos símbolos do IPA em cada fonema aqui onde o E aparece. E daí depois você volta aqui e a gente corrige junto, ok? Então, beleza, pode pausar e a gente vai continuar. Então, pack. De novo, eu separei aqui para você ter uma ideia melhor e um resumo de todos os sons, ok? Então, essa é a coluna do curto, do longo e do ditongo. Então, vamos lá. Pack. Pack é aquele E que é simples, que é aquele E. Beleza? Pack. Pack. Bet. 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 Intend. 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 Very. Very. Chest.
chest, chest. Então, é aquele fonema curto, básico de E, não tem erro. Vamos passar para frente. Dos longos. Ok, primeiro. Cheese, cheese. Então, esse é aquele I com 2 pontinhos, que é esse I. Cheese, cheese. Receive, receive. Aqui tinha 3 Es que você podia ter colocado os fonemas. Então, se você colocou um schwa aqui e aqui, muito bem, ok? Essa palavra tem 2 schwas. Receive. E esse aqui é aquele I comprido. Receive, receive. Heat, heat. I comprido. Double I, né? Duplo I. Heat, heat, heat. Agora, esse aqui, search, search, é aquele E, 3 na verdade, né? Com 2 pontinhos. Então, search. Lembra que é aquele duplo A com tio? Search, search, ou search, 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 search. Term, term. Muito bem, o mesmo som. Term, 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 term. Vamos para os ditongos. Career, career. Esse daqui, no americano, o que ficaria? Ficaria aquele I comprido com um R. Career. Mas no britânico, como eles não pronunciam o R, ficaria aquele ditongo que é que é aquele I com o schwa. Career, 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 career. E esse A aqui é o schwa. Career. Nay, nay, nay. E com I. Nay. Clear, clear. Mesma coisa de career. Clear. Ou em americano fica esse I com R. Em britânico fica esse I com schwa. Career, clear, 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 clear. Beautiful, beautiful, beautiful. O símbolo é aquele J, porque esse J, a gente vai ver mais pra frente, ele é o som do Y, que é um som comprido de I. Então, beautiful, beautiful. Cheer, mesma coisa que de career, em americano. I com R, cheer, cheer. Em britânico, um I com o schwa. Cheer, cheer, ok? Então vamos lá agora para frase. Vamos ler essa frase primeiro em americano. Okidoki? The Red Queen searched for clear heart beauty. The Red Queen searched for clear heart beauty. Em britânico, the Red Queen searched for clear heart beauty. The Red Queen searched for clear heart beauty. Esses são os mesmos sons, então vamos lá. The, schwa, ok? The red é aquele E. Queen é aquele I comprido. Queen, searched, ou searched, que é o 3zinho com 2 pontinhos. Ok? Searched for clear, clear. Então aqui em americano ou em britânico vai ser um ditongo, em americano vai ser um som longo. Clear ou clear. Heart, lembra que esse heart é aquele A com 2 pontinhos, é aquele A comprido de dark, dark, heart, heart. Beauty, 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 ok? Beauty.
beauty. Então, vamos lá. Pode falar e eu vou falar depois de você. The Red Queen searched for clear heart beauty. The Red Queen searched for clear heart beauty. Em britânico, the Red Queen searched for clear heart beauty. Alright, guys, that's it. Well done. Parabéns por ter chegado até aqui. Eu vejo vocês lá na aula do We. Keep it up and I'll see you na próxima aula.